Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. No final dos anos 80 do século XIX, na Alemanha, o cientista Hertz conseguiu provar que as ondas do rádio existiam. Mas, segundo muitos estudiosos, foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. Mas há documentos que afirmam que Marconi não foi o inventor do rádio. Antes dele, experiências foram feitas por outros cientistas. Entre os nomes apontados como pai do rádio está o padre cientista e inventor brasileiro Landel de Moura. O padre teria feito a primeira experiência de transmissão de voz por ondas de rádio da história da humanidade. Isso teria acontecido no Brasil, em São Paulo, em 16 de julho de 1899. Alguns anos depois dessas experiências, o rádio acabou ganhando vida quando o engenheiro americano montou na garagem da sua casa um transmissor em 1920. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil. A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro em comemoração aos 100 anos de independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E o curioso é que o rádio, onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso, começou justamente com uma grande polêmica. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a atual Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial e o governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades que sobreviviam com a ajuda de ouvintes através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro, afinal eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Além disso, desde o início esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço. A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo, como sonhava Roquete Pinto. O rádio cresceu em força e audiência, e a partir da década de 30, os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil. Logo, os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades. O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais e começou a distribuir concessões de canais para particulares, fazendo surgir o comercial. O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança e percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo. Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias, o rádio, vale parar um pouco para pensar porque o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores. Na verdade, esse é um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de 2 características fortes no ser humano, a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros são capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio.